Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de independência do Brasil e o primeiro reinado, tá? O processo de independência que se iniciou em 1822 e o primeiro reinado que durou até 1831, ok? Já falamos aqui sobre toda a questão ali do período pré-colonial, das relações, das primeiras relações nativos e portugueses. Já falamos do ciclo do açúcar, né, das relações sendo de engenho, escravos, essas relações, já falamos sobre o território, né, os tratados, os territórios, a formação do Estado do território brasileiro, o Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Madrid, falamos também da bula, né, intercoetera, e o Tratado de Ildefonso, que legitimou o Tratado de Madrid. Falamos do ciclo de ouro, né, principalmente com a questão dos bandeirantes, do sertanismo, tá? De como o ciclo de ouro, o sertanismo, os bandeirantes, as drogas do sertão pelos indígenas e jesuítas contribuíram para a formação do território brasileiro, ok? Falamos aí do ciclo do ouro e dos impostos que tinham no ciclo do ouro, né, sobre esse ouro. Falamos também da escravidão, né, das relações, alguns textos, muitas questões sobre, colocando alguns textos de época, algumas imagens, né, para a gente relacionar. Já falamos sobre os conflitos, né, principais conflitos no período colonial, nativistas e também os conflitos separatistas. E hoje, então falamos também sobre o período joanino, né, de Dom João, a vinda da família real, muitas questões sobre a questão da abertura dos portos, a elevação do Brasil ao Reino Unido, né, o fim do pacto colonial, muitas questões sobre isso, tá? E hoje nós vamos falar sobre o processo de independência do Brasil e primeiro reinado, tá? Então, processo de independência do Brasil. A independência do Brasil ocorreu na conjuntura da Revolução Liberal do Porto, em 1820, em Portugal. Deflagrada em Portugal, em 1820, com as exigências das Cortes Constituintes de 1820, pelo retorno da família real e pela recolonização do Brasil. Dom João VI, pressionado, decidiu retornar a Lisboa, mas deixou na capital seu filho, o príncipe herdeiro Pedro de Alcântara. Partido Brasileiro que tinha antes liderado pelo jornalista Joaquim, né, Gonçalves Ledo, Rio de Janeiro, e por outro lado os Bonifácios, liderados por José Bonifácio de Andrada, em São Paulo, Clube da Resistência, e aí proclamou o Dia do Fico, né? Teve a Assembleia Constituinte, na Declaração de Independência do Brasil, imperador da Constituição, e defendeu o perpétuo do Brasil. Naturalmente, não bastava solucionar os desentendimentos provinciais. Para que o Brasil tivesse condições de estabelecer um Estado autônomo e soberano, era fundamental que outras importantes nações reconhecessem a sua independência em 1824, buscando cumprir sua política de aproximação com as outras nações americanas, os Estados Unidos da América reconheceram a independência do Brasil. Tratado de Paz, Amizade e Aliança. E nós temos, então, o início do primeiro reinado, em 1822, 1831, e teve, primeiro, a Constituição. Dom Pedro I não é conhecido por ter sido um bom governador não, um bom rei, né? Foi feito o anteprojeto, né, que passou a ser chamado de Constituição Mandioca, que tinha a ver com os alqueires de mandioca, né? Quem tinha mais alqueire de mandioca podia votar, tinha possibilidade de voto, tal, voto censitário de acordo com uma quantidade de dinheiro, tal, e condicionado à renda mínima de 150 alqueires de mandioca, tá? A primeira Constituição foi a Constituição de Mandioca, mas ela não foi colocada em prática, ela foi um anteprojeto, por isso que ela não é considerada, tá? Porque
Teve a noite da agonia, Dom João não gostou dessa Constituição e ele tirou essa Constituição. Aí Dom Pedro I criou uma nova Constituição, né? Constituição ortogada, imposta por ele, né? Que criou o quarto poder, o poder moderador. Então, nós tínhamos aí o poder legislativo, executivo, judiciário e o quarto poder moderador, que permitia que o imperador intervia em todos os outros poderes e em qualquer esfera. Então, ele podia intervir em tudo. Foi a Constituição de 1824, que foi ortogada. Só para a gente fazer um parênteses aqui e entender o que é uma Constituição ortogada, o que é uma Constituição promulgada. Uma Constituição ortogada que foi a de Dom Pedro I. Ele impôs, não houve assembleia, não houve votação, né? É a Constituição criada sem nenhuma participação, mesmo indireta, do povo e imposta à nação. É o caso da nossa Constituição atual, a de 1988, conhecida também como Constituição Cidadã, por conferir maiores direitos e garantias aos cidadãos brasileiros. Não, acho que isso aqui está errado, né? A Constituição, por exemplo, a Constituição de 1824, que seria um exemplo. E a promulgada é feita pelos representantes do povo e é votada. É o caso, sim, dessa Constituição atual de 1988, Constituição Cidadã. Então, nós temos aqui algumas guerras e revoltas no primeiro reinado, né? Em 1824, eclodiu a Confederação do Equador e se expandiu pelas províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Profundamente insatisfeitos com as políticas centralizadoras do imperador, a nomeação de Francisco Paes Barreto como presidente da província de Pernambuco, que já havia eleito seu presidente e a Constituição de 1824. Nós temos a Guerra da Cisplatina, né? Também aí pela posse ali da região da Cisplatina entre Brasil e Argentina, tá? Então, entre 1825 e 1824, Brasil e Argentina lutaram pela posse de uma região que gerava conflitos desde o período colonial entre Espanha e Portugal, que era chamada província de Cisplatina, República Oriental do Uruguai, atualmente. Tendo em vista um cenário de revolta e guerra destacado, somado à crescente crise econômica com o declínio da economia açucareira e a falência do Banco do Brasil em 1829, a imagem de Dom Pedro I se desgastava rapidamente logo nos primeiros anos do Império. Como não bastassem os problemas políticos e econômicos, o imperador ainda precisava lidar com suas questões familiares e pessoais, a oposição na imprensa e as constantes críticas ao seu autoritarismo. Então, houve a crise de sucessão ao trono, né, a Noite das Garrafadas, que ele foi recebido a garrafadas em um evento, justamente pela morte o estopim foi a morte de um jornalista que publicava algumas coisas sobre ele, né? Algumas fofocas sobre ele, inclusive formas de cunho sexual, né? Então, teve a Noite das Garrafadas, que foi o estopim, ele viu que não dava para ficar, né? Então, Noite das Garrafadas, o estopim foi a morte de Liberô Badaró, né? Um grande jornalista que tinha bastante renome e que fez com que Dom Pedro I caísse por terra. Então, quem tirou foi a população mesmo, devido à morte desse jornalista. Vamos lá para as questões. O período da independência do Brasil registra conflitos raciais. Como se depreende? Vamos ler. No tempo da independência do Brasil, circulavam nas classes populares do Recife trovas que faziam alusão à revolta escrava do Haiti. Marinheiros e caiados, todos devem se acabar, porque só pardos e pretos do Brasil onde habitar. O período de independência do Brasil registra conflitos raciais como se depreende. Letra A. Os rumores acerca da revolta escrava do Haiti, que circulavam entre a população escrava e entre mestiços pobres, alimentando seu desejo por mudanças. Exatamente, letra A.
Letra B. Da rejeição aos portugueses brancos, que significava rejeição à opressão da metrópole, por, por, por como ocorreu na Noite das Garrafadas. Não tem nada a ver. Ser do apoio que os escravos negros deram à monarquia com perspectiva de receber sua proteção contra a injustiça do sistema escravista. Não. D. Do repúdio que os escravos trabalhadores dos poços demonstravam contra os marinheiros, porque esses representavam a elite branca opressora. Também não. Letra E. Da expulsão de vários líderes negros independentistas que defendiam a implantação de uma república negra, a exemplo do Haiti. Realmente, a tensão racial aqui, né, no período de independência, e a revolução do Haiti. Vamos lá. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência na América Portuguesa por terem a transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas, a gente já fez essa questão, e funcionários régios continuaram embarcados para o Brasil através da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. História da vida privada do Brasil. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por terem enfraquecido o pacto de dominação metropolitana, né? Próxima questão, deixa eu ver. O temor do radicalismo da luta negra no Haiti e das propostas das lideranças populares na Conjuração Baiana de 1798 levaram setores da elite colonial brasileira a novas posturas diante das reivindicações populares, né? No período da independência, parte da elite participou ativamente do processo, no intuito de no período da independência, parte da elite participou ativamente do processo no intuito de... Que processo? Conjuração baiana? Vamos ler. No clima das ideias que se seguiram à revolta de São Domingos, o descobrimento dos planos para um levante armado dos artífices mulatos na Bahia, no ano de 1798, teve impacto muito especial. Esses planos demonstravam aquilo que os brancos conscientes tinham já começado a compreender. As ideias de igualdade social estavam a propagar-se numa sociedade em que só um terço da população era de brancos e iriam, inevitavelmente, ser interpretados em termos raciais. Condicionalismos da independência do Brasil. O Império Luso-Brasileiro, 1750 a 1822. O temor do radicalismo da luta negra no Haiti e das propostas das lideranças populares da Conjuração Baiana levaram os setores da elite colonial brasileira a novas posturas diante das reivindicações populares. No período da independência, parte da elite participou ativamente no processo no intuito de impedir, né? Tipo, eles iam se juntar. Não, instalar um partido nacional sob sua liderança, garantindo participação controlada dos afro-brasileiros, inibindo novas rebeliões de negros, não. B. Atender aos clamores apresentados no movimento baiano, de modo a inviabilizar novas rebeliões, garantindo o controle da situação. Então, C. Firmar alianças com as lideranças escravas, permitindo a promoção de mudanças exigidas pelo povo sem a profundidade proposta inicialmente. Também não. Letra D. Impedir que o povo conferisse ao movimento um teor libertário, o que terminaria por prejudicar seus interesses e seu projeto de nação. Exatamente. E rebelar-se contra as representações metropolitanas, isolando politicamente o príncipe regente, instalando um governo conservador
para controlar o povo. Então, né, muito aí da revolta do Haiti. Revolução do Haiti, né? Letra A tá ali. Então, de acordo com os artigos do dispositivo legal apresentado, né? Dispositivo legal que é a Constituição, né? Constituição de 1824. O sistema eleitoral instituído no início do Império é marcado pelo dispositivo legal é um artigo, minha gente. O artigo 90, né, diz: as nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos membros dos Conselhos Gerais das províncias serão feitas por eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de províncias e estes os representantes da nação e província. Artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais: 1. Os menores de 25 anos, nos quais se não compreendem os casados, os oficiais militares que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e os clérigos de ordens sacrais. 2. Os filhos de família que estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem a ofícios públicos. 3. Os criados de servir, em cuja classe não entram os guardas-livros e primeiros caixeiros das casas de comércio e os criados da casa imperial, que não forem de galão branco, e os administradores das fazendas rurais e fábricas. 4. Os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral. 5. Os que não tiverem de renda líquida anual em 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. Constituição de 1824. De acordo com os artigos do dispositivo legal apresentado, o sistema eleitoral instituído no início do Império é marcado pelo: letra A, representação popular e sigilo individual, não. B, pelo voto indireto e perfil censitário. Então, tinha que ter uma renda aí para votar, tá? Censitário equivalente à renda, tá? E o voto indireto. C, liberdade pública e abertura política. D, ética partidária e supervisão estatal, não. Caráter liberal e sistema parlamentar, não. Fala sobre a Constituição de 1824 e o voto, as revoltas do Haiti, sobre esse primeiro período aí. Vamos lá. Os anos finais do primeiro reinado, 1822 e 1831, se caracterizam pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios escritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela estímulos ao... revela o quê? Né? Minas Gerais e Rio de Janeiro. Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os quais os brasileiros apagavam as fogueiras portuguesas e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogados nas janelas. Cenário do Brasil Imperial. Os anos finais do primeiro reinado se caracterizam pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios escritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela, letra A, estímulos ao racismo, B, apoio ao xenofobismo, não, críticas ao federalismo, D, repúdio ao republicanismo, questionamentos ao autoritarismo. Exatamente. Uma questão sobre a Noite das Garrafadas, né? Vamos colocar aqui, ó.
das garrafadas. Tem uma questão sobre a noite das garrafadas, né? Essa aqui foi sobre Constituição, né? De 1824 e voto censitário, tá? Voto censitário. Essa foi relacionada à influência da Revolução do Haiti, né? Essa aqui foi a influência da Revolução do Haiti, que serve também para essa daqui, né? Para essa daqui, a primeira. Então, essa foi aqui do Haiti, essa aí também, essa Constituição, Noite das Garrafadas. Vamos continuar. Leia a pergunta. A legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito de voto dos cidadãos brasileiros com o objetivo de garantir, né? São excluídos de votar nas assembleias paroquiais. Aí outra questão repetida, né? Artigo 92. É repetida e nem só não mudou o ano. Os menores de 25 anos, os quais não se compreendem os casados, oficiais militares que forem maiores de 25 anos, 21 anos, bacharéis formados em clérigos, ordens sacrais, os religiosos, quaisquer que vinham de comunidades claustral, os que não tiveram de renda líquida anual 100 mil réis, bens, né? Constituição Política Império, disponível aí no site. A legislação espelha, né? O dispositivo legal espelha os conflitos políticos e sociais no contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamenta o direito de voto dos cidadãos brasileiros com o objetivo de garantir, letra A, fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira? Não. B, ampliação do direito de voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres? Também não. C, concentração de poderes na região produtora de café? Também não chegou aí ainda. Café é só depois. E D, controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Exatamente, controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. O voto censitário, né? Como estava no outro. Vamos lá. É correto afirmar que o país. A estrutura econômica do Brasil. Então, vamos ver. Após a independência, entregamos-nos como exportadores de produtos primários à divisão internacional do trabalho, estrutura ao redor da Grã-Bretanha. O Brasil especializou-se na produção com braço escravo importado da África de plantas tropicais para a Europa e a América do Norte. Isso atrasou o desenvolvimento da nossa economia por pelo menos uns 80 anos. Éramos um país essencialmente agrícola e tecnicamente atrasado por depender dos produtores cativos. Não se poderia confiar a trabalhadores forçados outros instrumentos de produção que os mais toscos e baratos. O atraso econômico forçou o Brasil a se voltar para fora. Era do exterior que vinham os bens de consumo que fundamentavam um padrão de vida civilizado, marca que distinguia as classes cultas e naturalmente dominantes do povaréu primitivo e miserável. E de fora vinham também os capitais que permitiam iniciar a construção de uma infraestrutura de serviços urbanos, de energia, transportes e comunicação.
evolução da economia e vinculação internacional. Levando em consideração as afirmações acima relativas à estrutura econômica do Brasil por ocasião da independência política de 1822, é correto afirmar que o país esqueci. A estrutura ao redor da Grã-Bretanha importada mão de obra, o atraso econômico forçou o Brasil a se voltar para fora. Então, letra A, industrializou rapidamente devido ao desenvolvimento alcançado no período colonial? Não. B, extinguiu a produção colonial baseada na escravidão e fundamentou a produção do trabalho livre? Também não. C, se tornou dependente da economia europeia por realizar tardivamente sua industrialização em relação aos países, exatamente essa questão, sobre a economia, se tornou dependente do capital estrangeiro que foi introduzido no país sem trazer ganhos para a infraestrutura de serviços urbanos, teve sua industrialização estimulada pela Grã-Bretanha, que investiu capitais em vários setores produtivos. Letra C, né? Economia. Próxima questão. Com base no texto, é possível concluir que a composição da Confederação do Equador, né, que envolveu a princípio. A Confederação do Equador contou com a participação de diversos segmentos sociais, incluindo os proprietários rurais, que em grande parte haviam apoiado o movimento de independência e ascensão de Dom Pedro I ao trono. A necessidade de lutar contra o poder central fez com que a aristocracia rural mobilizasse as camadas populares, que passaram então a questionar não apenas o autoritarismo do poder central, mas a da própria aristocracia da província. Os líderes mais democráticos defendiam a extinção do tráfico negreiro e mais igualdade social. Essas ideias assustaram os grandes proprietários de terras e, temendo uma revolução popular, decidiram se afastar do movimento. Abandonado pelas elites, o movimento enfraqueceu e não conseguiu resistir à violenta pressão organizada pelo governo imperial, que foi o que? Dom Pedro I, a ascensão de Dom Pedro I. Então, a independência, a desigualdade social, né? Enfim. Com base no texto, é possível concluir que a composição da Confederação do Equador foi justamente para a independência, né? Envolveu a princípio, letra A, os escravos? Não. B, diversas camadas, incluindo os grandes latifundiários, na luta contra a centralização política. Exatamente, essa questão. Então, a questão política, questão econômica e outra de constituição. Então, vamos ler o resto, né? C. As camadas mais baixas da área rural, mobilizadas pela aristocracia, que tensionavam subjugar o Rio de Janeiro. D. As camadas mais baixas da população, incluindo os escravos, que desejavam a fim e hegemonia do Rio de Janeiro. As camadas populares mobilizadas pela aristocracia rural, cujos objetivos incluíam a ascensão de Dom Pedro ao trono. Bora à próxima questão. No processo de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático porque evidencia. Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência, nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres, Maria Quitéria de Jesus. Tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra portugueses. Apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários, decidiu se alistar às escondidas. Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem, a própria Joana d'Arc. A equivalente Joana d'Arc, né? Incorporou as fileiras
brasileiras com o nome de Soldado Medeiros, né? E no processo de independência, o caso mencionado é emblemático porque evidencia, letra A, rigidez hierárquica da hierarquia social, da hierarquia e estrutura social, exatamente. As mulheres não podiam ir à guerra também. Bem, inserção feminina nos ofícios militares, não, né? Que ela foi escondida. C. Adesão pública dos imigrantes portugueses, não. D. Flexibilidade administrativa do governo imperial, não. Respectividade metropolitana aos ideais emancipatórios, também não. Próxima questão. Próxima questão está associada. Vamos só colocar aqui os pingos nos is. Vamos falar aqui, ó. Maria Quitéria. Quitéria. Ué, Maria Quitéria na Bahia? Como assim? Não sabia. Questão política, né? Política. Diversas camadas. Aqui, do ponto de vista, uma questão mais voltada para a economia. Aqui está associada ao quê? Constituição, né? De 1824, tanto que citou uma parte igualzinha, né? Constituição, economia, política, critéria. Vamos lá, acabando. A situação econômica e social do Brasil após o movimento de independência em 1822 pode ser descrita da seguinte forma. A. O país passou da dependência econômica em relação a Portugal à subordinação em relação... Não, né? B. O país manteve a dependência econômica em relação a Portugal, adquirindo liberdade política. Não teve liberdade política e social. C. O país passou da dependência econômica em relação a Portugal à subordinação em relação à Inglaterra. E além de Portugal, teve que, né, subordinar a Inglaterra, não alterando sua estrutura social colonial. Tá? O país passou da dependência econômica em relação à Portugal à subordinação na França? Não. Realmente, letra C. O reconhecimento da independência brasileira por Portugal foi devido a, principalmente, letra A, mediação da França e dos Estados Unidos e a atribuição do título de imperador perpétuo do Brasil, Dom João VI. Perpétuo quer dizer primeiro, será? Perpétuo de permanente. Perpétuo. Aquele no sentimentinho perpétuo. Perpétuo. Dura para sempre, que não cessa nunca. Nossa, seria um imperador que nunca para sempre imperador Dom João VI. B. A mediação da Espanha e a renovação dos acordos comerciais de 1810 com a Inglaterra. C. Mediação de Lord Strangford e ao fechamento das cortes portuguesas. D. A mediação da Inglaterra e a transferência para o Brasil de dívida em libras contraída por Portugal no Reino Unido. Sim. É a mediação de Santa Aliança e o pagamento à Inglaterra de indenização pelas invasões napoleônicas. Qual o papel conferido ao imperador pela Constituição de 1824? A. Subordinação ao poder? Não. B. Instrumento de descentralização política e administrativa? Não. C. Chave de toda a organização política. O imperador era a chave de toda a organização política. Tá? Poder moderador. A Confederação do Equador, o movimento que eclodiu em Pernambuco em julho de 1824, caracterizou-se por
Letra A. Ser um movimento contrário às medidas da corte portuguesa que visava favorecer o monopólio do comércio? Não. B. Uma oposição às medidas centralizadoras e absolutistas. A Confederação do Equador foi uma oposição às medidas centralizadoras e absolutistas do primeiro reinado, sendo um movimento republicano. Ok? C. Garantir a integridade do território brasileiro e a centralização administrativa? Não. D. Ser um movimento contrário à maçonaria, clero e demais associações absolutistas? Letra E. Levar seu principal líder, Frei Joaquim, do Amor Divino, Caneca, à liderança? Não. Não mesmo. B. A oposição a essas questões aí, ao poder do imperador. Confederação do Equador. Que partidos existiam no momento da independência do Brasil? Português e brasileiro, não tinha republicano socialista, liberal, conservador, só depois, né? Como ficou conhecido o projeto constitucional de 1823? Constituição Mandioca. Pode ser considerada uma característica da Constituição de 1824 a existência de 4 poderes, né? Não tem 3 poderes, tem 4, tem o poder moderador. Por que dizemos que a Constituição de 1824 foi ortogada? Porque foi imposta por Dom Pedro I. Pode ser considerada uma das causas da crise do Primeiro Império o assassinato do jornalista Libero Badaró, que condicionou o reconhecimento da independência do Brasil por Portugal, a transferência de uma dívida portuguesa com a Inglaterra no valor de 2 milhões de libras para o Brasil, e o Brasil financiou a Revolução Industrial. Sobre a maçonaria, é correto afirmar que contribuiu para disseminar ideias iluministas e liberais. Os Illuminatis, maçonaria, né? Tudo a ver. Por isso que tem essa relação, né? Então, ficamos por aqui, essa nossa aula sobre a independência do Brasil e o primeiro reinado. Tá, pessoal? Muito obrigada e até a próxima.